Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui para os irmãos algo que me chamou muita atenção. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17, que diz assim: como está escrito, o Pai de muitas nações te constituí perante aquele que, no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fosse. 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era velho de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Meu Deus do céu! Olha bem, Abraão se viu num momento tão desesperador. Ele alcança uma promessa de Deus, que ele seria feito pai de muitas nações. Mas como? Velho, a mulher dele velha, todo mundo cansado, todo mundo arrebentado pela trajetória da cronologia, e simplesmente Deus vai falar: olha, tu vai ser pai de muitas nações. E ele acreditou. Ele simplesmente acreditou. Ele não deixou, olha bem, irmão, ele não deixou o tempo ou aquilo que estava em volta dele quebrar essa promessa no coração de Abraão. Então nós lemos aqui agora que no versículo 18, né, ele diz que ele creu contra a esperança, em esperança. Ou seja, as dificuldades, as angústias, as dores, a perseguição, os levantes, não tirou do coração de Abraão a fé. Ele guardou a fé inteligente. Ele guardou, ele zelou, ele protegeu o coração dele. Ele não deixou ser fragmentada, dividida, partida, essa promessa que estava dentro do coração dele. Olha bem, meus irmãos, esse homem, ele serve até hoje de referência para você que está aí do outro lado agora, olhando para um lado, olhando para o outro, com medo do corona, com medo da bala perdida, com medo da enfermidade, com medo. Escute, Deus se agrada daqueles que crêem nele. A Bíblia está dizendo que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador. Deve crer que Ele é galardoador. Ou seja, eu posso buscar a Deus, sim, mas eu estou crendo. Eu estou crendo que Deus falou é verdade, que vai se cumprir na minha vida. Abraão acreditou. As circunstâncias, né, dizia que não. Tudo dizia que não. O tempo, o corpo dele dizia que não. A esposa dele, já uma senhora de idade, dizia que não. Mas e o que aconteceu? Foi no ventre daquela mulher chamada Sara que a promessa foi gerada. Mas o sêmen que partiu de Abraão era um sêmen de fé, um sêmen de promessa. Talvez você tenha sido assim também. Recebeu uma promessa de Deus, você recebeu algo da parte do Senhor, mas a pandemia te cercou e está dizendo: não vai se cumprir. Talvez você esteja no momento que você olha para um lado, olha para o outro, diz: quebrou a minha empresa, perdi meu emprego, e agora o que eu vou fazer? Vou pagar o aluguel, pagar a conta de luz, pagar isso, pagar aquilo outro. Meu irmão, aquieta-te. Deus não vai te abandonar, não. Me mostra na Bíblia ou na história do ser humano
O dia que Deus abandonou alguém, o dia que Deus deixou o homem desprezado, abandonado, largado no meio do caminho, não, meu irmão, não há relato disso. Pela fidelidade de Deus, pelo amor de Deus, pela santa e infinita misericórdia de Deus, pelo zelo de Deus, Ele não abandona ninguém. O homem é que se afasta de Deus. Isaías fala, né? O que separa o homem de Deus, né? De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então Abraão, firme, garrado com Deus, não soltou a promessa de jeito nenhum, de maneira alguma ficou balanceado, porque ele creu contra a esperança. Quando tudo dizia que não, ele disse: vai vir, eu estou crendo. E sabe o que aconteceu? Ele recebe de Deus, aleluia, um reconhecimento, e ele se torna o pai da fé. Nós lemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse como Abraão, pai da fé, o amigo de Deus. Esse amigo de Deus era aquele que andava com Deus, vivia com Deus, estava com Deus, compartilhava suas intimidades com Deus, dividia as suas alegrias com Deus, as suas tristezas, as suas angústias, dividia com Deus. Talvez você esteja exatamente assim. Faça o que Abraão fez. Seja igual Abraão foi, crentes na promessa dele. Receba essa palavra e creia que Deus é fiel para cumprir. Amém, meu?